Alô vocês, alunos do nono ano, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Prontos aqui para a nossa Lesson 8, nossa oitava aula remota, galera, nossa oitava aula à distância? Muito bem, pessoal, e hoje nós voltaremos a falar sobre numbers, sobre números. Eu sei que vocês aí no decorrer dos anos várias vezes já viram números, e sei também que nem sempre esse assunto aqui é tratado, que são os números ordinais, os ordinal numbers, tá certo? O que isso quer dizer? São aquelas vezes em que eu quero dizer a posição em que alguém está, certo? Ou a ordem em que alguma coisa acontece. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro. Em português, geralmente, é um pouco mais simples do que em inglês. Pois é, essa é uma daquelas situações em que no português acaba sendo um pouco mais simples aqui do que no inglês. Mas vamos lá, vamos imaginar aqui uma corrida do Mario Kart, tá certo? Temos aqui o Mario, o Luigi e temos o dinossaurozinho, que eu não sei o nome dele, nunca me lembro o nome dele. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho o Mario. Quem aqui gosta muito de jogar videogame já percebeu que toda vez que eu tenho alguma coisa em primeiro, aparece o número 1 e ST. Diferente do português, né, galera? Porque no português aparece uma bolinha com um tracinho embaixo, acredito que o tracinho seja para a bolinha não cair, né? Mas muito bem. Aqui o segundo, eu já tenho o número 2 e ND. E no terceiro eu tenho o número 3 e RD. Vamos destacar bem esses três aqui, tá certo? Ó, first, second, third. First, second, third. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Mas por que isso acontece? Vamos dar uma olhadinha. Em português, utilizamos um indicador após o número, para indicar que ele é ordinal. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, por aí, né? Então, ó, temos aqui o número e aqui a bolinha com o tracinho embaixo. Lembra aí, pessoal, de anotar, tá certo? Já em inglês, os números ordinais são representados por letras no final. Os três primeiros números são os únicos diferentes do restante. Por isso que eu comecei com first, second e third. Só eles três vão ser diferentes dos demais. Como assim, professor? Olha só. First, eu tenho um e ST. Por quê? Porque a palavra first acaba em ST, certo? Então, as duas últimas letras representam que esse número não é mais um número cardinal, não é mais um número que está sendo usado apenas para contar, e sim para indicar posição. O second acaba em ND, por isso que aqui é 2ND. O third acaba em RD, por isso que aqui é 3 e RD. First, second, third. Tranquilo? Então vamos lá. Hello was the first word I learned in English. Hello foi a primeira palavra que eu aprendi em inglês. Então, ó, first. He got the second place in the match. Ele ficou em segundo lugar na partida. Então, ó, ele conseguiu segundo, second place, segundo lugar. This is the third time I'm speaking. Essa é a terceira vez que eu estou falando. Então, alguma coisa que eu fiz aqui três vezes. The third time. Essa é a terceira vez que eu estou falando. Certo, pessoal? Temos aqui, ó, first, second e third. Como isso aplica? Como isso se aplica, né? Olha só. Temos aqui first, primeiro colocado, second, segundo e third, o terceiro. Se você parar agora para prestar atenção só um pouquinho, você vai perceber que o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo, todos eles têm apenas um TH. Lembra que foi dito aqui no começo que só o primeiro e o segundo são diferentes? O primeiro, o segundo e o terceiro são diferentes? Porque aqui agora, ó, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, todos estão iguais. Por que isso? Olha só, depois de third, os números ordinais em inglês são representados pela terminação TH. Note como os números 5 e 9 sofrem alterações na formação da palavra. Então, atenção aqui no 5 e no 9 e veja como o TH dos outros acontecem.
O 4, pessoal, é o mesmo for, tá vendo? Ó? Só agora ele virou fort, fort, fort. Cuidado, ó. Não é 40, nem é 40, nem é 14. Lembra das terminações que nós estamos estudando. Ó. Estudamos que quando é 14 é 14. Quando é 40 é 40 ou 30. Aqui é fort, fort, fort. Certo? Fifth, fifth, fifth. Sixth, sixth. Seventh, seventh. Eighth, eighth. Ninth, ninth. Tenth, tenth. 11th, 11th. 12th, 12th. 13th, 13th. 14th, 14th. E aí a gente vai até o nosso 20. 20th, 20th. Ok? Agora, pessoal, cuidado no detalhezinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Muito importante que vocês usem agora o nosso Google Tradutor, tá certo? Pronunciem mesmo, para você ver se esse seu som tá dando o número correto. Então, você pega aqui, por exemplo, o quarto. Começa desde o primeiro, né? Vai lá e faz first. Aí escuta, vê se está certinho. Second, third, fourth, fifth. Você vai ter que ter essa ajuda aí, porque é impossível que eu possa discutir, ou até mesmo o professor, devido ter vários alunos aí, talvez não dê para fazer esse trabalho um por um. Mas você tem o seu professor aqui, que é o Google Tradutor, que está disposto a lhe ouvir a qualquer momento. Então, vai lá nele, força bastante, para ver se está fazendo esse soninho. É como se fosse uma coisa, uma gotinha de água caindo no ferro quente. Certo? Fourth, fifth, sixth, ok? Agora, vimos até o 20, ó. O que vai acontecer daqui para frente? Today is her 6th birthday. I live on the 20th floor. Today is the 6th birthday. Hoje é o 16º aniversário dela, quer dizer, hoje é o aniversário dela de 16 anos. I live on the 20th floor. Eu vivo no 20º andar, no 20º piso, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, para dezenas com 20, 30, 40, essas que acabam em Y, os números ordinais sofrem uma alteração. Na grafia da palavra, eles perdem o Y e acrescenta IET. Esse tipo de alteração é muito comum. Lembra que nós fazemos direto. Agora, será que você já percebeu por quê? Deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui básica, tá bom? Pessoal, não é questão nem de explicação gramatical, é mesmo para você poder fixar essa troca. Olha só, quando eu digo 20, que é o nosso 20, o que acontece? Nós temos a letra N, temos a letra T e temos a letra Y. Se eu fosse colocar aqui novamente o T e H, ficariam várias consoantes juntas, tá bom? E não fica legal aqui, ó, várias consoantes juntas. Então, o que acontece? Esse Y, ele continua com o mesmo som, mas ele vira IE, para que não hajam tantas consoantes juntas, ok? Isso acontece muito, lembra? Por que eu tenho que tirar esse Y aqui? Para não ficar tantas consoantes. É uma forma de você lembrar que tem que tirar o Y, certo? 20, 20, ok? Então, vai ficar assim, ó, tá certo? Onde era Y, agora tem o IE e o nosso TH. Aí você pode ser que surja uma dúvida. Mas, professor, esses números estão redondinhos. O que vai acontecer quando os números estiverem quebrados? Olha só. Já para números quebrados, a partir do 20, é só passar somente o segundo número para o ordinal. Confira aqui, ó. Eu não tenho aqui 20, não é o nosso 20? 21 seria como se fosse 20 primeiro. Então, 20 first. Aqui, ó. 20 continua igual. E first que vira primeiro. 30 second. Olha aqui, ó. 30 second. 40 third. 50 fourth. 60 fifth. Ok? O que aconteceu? Eu mantive aqui agora, ó, quando eu passo para os números quebrados, vamos voltar aqui um pouquinho, ó.
Aqui não, tá certo? Números redondos, eu faço aquela estratégia do Y, eu troco pelo IE. Mas quando eu venho aqui para nossos números quebrados, o que eu devo fazer? Eu mantenho aqui a forma original, 20, 30, 40, 50, 60, e agora eu coloco o segundo número que vem aqui após o tracinho para o número ordinal, tá bom? Então, ó, 20 first, 30 second, 40 30, 50 first, 60 fifth, ok? Sempre treinando aí, pessoal. Não adianta nada se você não treinar a pronúncia. Aproveita aí o Google Tradutor e dá uma forçada nela lá, tá certo? Então, ó, eu acredito que essa aula super rápida tenha dado já para você entender. É um assunto relativamente fácil, desde que você conheça os números, você tem que conhecer os números, né? E também que você esteja disposto a praticar a questão do som. Eu acho que o mais importante aqui realmente agora é o som. Então, pega o celular, deixa de preguiça, vai lá, abre o Google Tradutor e repete bastante, certo? Sempre copiando aqui, não esqueça de fazer as atividades e, se for sair na rua, máscara, lave sempre muito bem as suas mãos. Thanks for watching the video. I hope to see you here at the next class and see you later.